Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de saúde pública e a pandemia. Temos aqui a doutora Lígia. Boa noite, doutora. Boa noite, Afonso. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou ler alguns dados aqui. A primeira dose no Brasil está em 87,45%, né? E no Uruguai em 83,78%. A segunda dose no Brasil está em 74,7% e no Uruguai em 79,75%. Falando assim, não parece uma grande diferença, mas eu fiz aqui a reserva para o segundo turno, né, para a segunda dose, em abril de 2021, enquanto em junho de 2021, segundo a BBC, no Amapá, somente 19% das pessoas tinham primeira dose, Roraima 20% e Acre 20%. Eu vou ler aqui um trecho de uma nota técnica do Grupo de Pesquisa e Documentação sobre o Empresariado na Saúde da Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. Nessa nota técnica, se avalia, então, a atuação das empresas de planos de saúde diante da chegada do coronavírus no Brasil. A nota diz que a estratégia ainda não é bem definida e não está clara a participação que esses planos terão, sendo que o setor é responsável pela cobertura de 47 milhões de brasileiros e movimenta 213 bilhões de receitas no ano de 2019. A ANS passou a editar medidas que favorecem operadoras de planos de saúde e outras empresas privadas do setor de maneira pontual e totalmente coordenada dos esforços do SUS. Professora, então eu vou pedir que a senhora se apresente para quem não lhe conhece, por gentileza. Bem, então eu sou Lígia Bahia, né? Eu sou médica, eu sou professora de saúde pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro há muito tempo, né? E sou pesquisadora, coordeno esse grupo de empresariamento, né, da saúde, a gente chama de GP10, né, Grupo de Pesquisa e Documentação do Empresariamento da Saúde, é minha área de pesquisa, né? Eu e um conjunto grande assim, de colegas, nós nos dedicamos a pesquisar o setor privado no Brasil e também em países da América Latina. Então, a preocupação é essa, né? A preocupação é que nos nossos países, né? Nesses países da América Latina, nós somos países periféricos, capitalistas periféricos, então nós não tivemos as mesmas condições que os países europeus, né? Que desenvolveram sistemas de saúde públicos universais. Na América Latina é diferente, então é mais ou menos isso que a gente estuda. E, enfim, e o que aconteceu durante a pandemia, acho que expõe isso com muita clareza, né? Assim, não houve colaboração, não houve uma ação solidária entre o setor privado e o público. Muito obrigado. Bom, eu vou começar lhe perguntando da situação da universidade. Eu sei que o Rio de Janeiro passou por anos de chumbo aí, né, novamente. Teve aquele plano Futurice, que se chamava Universidade Vire-se, né? A senhora poderia falar um pouquinho desses últimos tempos aí? Não, pois é, né, Afonso? Assim, a situação no Rio de Janeiro é uma situação peculiar, né? Porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem um governo, né? Bom, tem o governo federal, que é muito importante para o Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito federalizada ainda, né? Porque foi capital da República, etc., e atualmente vive um certo vazio econômico, né? Com a diminuição dos preços do petróleo, etc., etc. Então, o Rio de Janeiro virou uma cidade muito federalizada e a gente elegeu um monte de parlamentares bolsonaristas, né? Então, a gente tinha, no governo federal, né, o primeiro-ministro da Saúde, da Educação, foi o Weintraub, que era um ministro assim, extremamente Steve Bannon, né? Ele era assim, um filiado direto do Steve Bannon, do Olavo de Carvalho, etc., muito ameaçador, né? Dizendo que a universidade era um lugar assim que as pessoas só falavam. Assim, ele dizia isso, ele dizia que na universidade tinha uma placa escrito quem mandou matar Marielle, né? E depois na outra porta tinha sou um marxista, na terceira porta, enfim, e que o tapete da universidade era eu fumo maconha. Então, e falava isso de maneira séria, né? E a gente tinha uma bancada aqui no Rio de Janeiro extremamente agressiva, né? Que chegou, assim, digamos, a invadir um colégio federal, né? O Colégio Federal Pedro II, também sob a alegação de que os professores estavam ensinando os jovens a se tornarem uma orientação de gênero que não seria
a orientação de gênero normal, né? Normal. Enfim, então a gente passou por um mau bocado aqui, né? Acho que continua, mas o que é interessante, né, é que nós soubemos nos proteger de alguma maneira. Então, as instituições, assim, as instituições universitárias, elas têm excelentes reitores, né? Excelentes reitores. Acho que nunca antes a gente teve quadros tão bem, enfim, maravilhosos, né? E que também nas instituições de saúde. Então, a gente cedia aqui, né, grandes universidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, né, a UF, né? A gente tem várias unidades federais, a gente tem uma universidade enorme estadual, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, né, a Fiocruz, mas todas essas instituições, eu acho que conseguiram atravessar, né? Assim, levando o barco muito devagar, né? A gente brinca assim, Paulinho da Viola, né? Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Mas o importante foi levar o barco, porque o barco não só não afundou, mas como ele andou, né? Então, hoje a gente tem a gente tem uma produção científica super qualificada, né? Nós estamos aí, né? Estamos vivos, né? Sim, atravessamos, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da comunicação e do que a gente descobriu sobre a necessidade de comunicação, porque vai ser necessário criar o quê? Uma agência nacional, como existe o CDC, como é isso? Não, eu não tenho a menor dúvida disso, sabe? Não tenho a menor dúvida. Sinceramente, eu acho que se a gente não aprender com isso, a gente, né, não aprendeu nada, né? O que nós vimos? Nós vimos uma fragmentação imensa, né? Uma disputa, né? Eu não gosto muito dessa expressão disputa de narrativas, eu acho que não foi isso que aconteceu, né? Mas a gente teve uma guerra, né, de interpretações, né? Guerra de interpretações, né? Porque é uma gripezinha, não é uma gripezinha, é transmitida desse jeito, não é transmitida desse jeito, existe um tratamento precoce, não existe um tratamento precoce. E tudo isso, assim, de uma maneira muito estridente, né, com informações muito estridentes e com ninguém sendo responsável por essas informações. Então, eu não tenho a menor dúvida disso, que a gente tem que sair da pandemia e organizar uma agência nacional de informações sobre saúde, né? Acho que essa é uma agência que tem que ter uma autonomia, ela não pode ser chapa branca, não é uma agência para dar boas notícias do governo, que o governo é ótimo, não, mas é uma agência exatamente para dizer o que é a AIDS, né? Que a AIDS ela é um problema, né? Continua sendo um problema, a tuberculose, enfim. A gente precisa, inclusive, pautar, né? Pautar as mídias, né? Essa agência ela tem que fazer isso, ela tem que oferecer diariamente uma pauta, que seja uma pauta que ajude o país, né? Ajude, enfim, que coloque, dê destaque aos problemas relevantes, né? Porque senão a gente... Enfim, tem uma notícia hoje em um dos jornais, né? Clientes da App Vida foram, assim, os CPFs dos clientes foram divulgados. Aí a notícia o problema é que os CPFs dos clientes foram divulgados. Olha, veja, essa é uma maneira de falar, né? Essa é uma maneira de noticiar. A outra maneira é esse absurdo que essa empresa fez, né? Como é que essa empresa faz isso, né? Como é que ela faz isso? Como é que uma empresa divulga os CPFs de pessoas de contratos que são contratos de saúde? O que é isso, né? Então, assim, a divulgação já é um perdão, né? A forma de divulgação já é uma naturalização, né? Então, eu penso assim, eu penso que a gente precisa realmente mudar esse jogo, né? E depois tem as eleições, né? Como em conversa aqui com o Pedro Alau, ele estava comentando isso, né? Agora, sorria, né? Parece que em Goiás teve uma propaganda assim, estamos no momento de sorrir, né? Uma loucura só, né? Das máscaras, né? Assim, mostre seu sorriso, né? Mas não é, né? É o contrário, né? Tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor, né? É outro papo, né? Sim. Professora, temos então essa situação no Brasil que todo mundo acha que o plano de saúde é a grande salvação, né? E eu me lembro, por exemplo, de ir no plano de saúde da minha empresa, estar no meu horário, a porta aberta, o médico sentado. Quando eu entro na sala,
ele diz, eu não te chamei, me fez sair da sala. Né? Bom, então isso é uma prova de que não é bem assim. E eu fico pensando que na Itália, de onde esse vírus, na verdade, se esparramou muito, né, a questão da privatização ajudou a criar uma certa confusão, também acho que na União Europeia pode ter faltado um controle unificado. Como que a senhora vê essa questão da privatização e a pandemia? Não, eu acho assim, eu acho que alguns países levaram um susto, né? E veja, assim, acho que vamos assim, acho muito legal a tua pergunta, né? Olha a resposta que a Alemanha teve, que foi boa, né? A Alemanha reconheceu que havia pandemia, a Alemanha investiu recursos na ciência, a Alemanha desenvolveu uma vacina, saiu correndo para dizer, não deu muito certo, mas saiu correndo para desenvolver uma vacina, entrou na pesquisa, né? Entrou na vigilância genômica, etc, 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 e ampliou recursos para a saúde, né? A Itália era um país governado, né, por uma coalizão de direita, assim como o Reino Unido, né? Países governados pela direita. E aí, né, não é uma pandemia, não é bem assim, abre tudo, né? Não vamos fechar, temos que salvar a economia, um discurso completamente neoliberal, né? Assim, sem noção, né, da magnitude, da relevância do problema, e só acertaram muito tempo depois, né? Então, são dois países, eu acho que exemplificam muito bem a tragédia, uma tragédia política, né? Porque recursos poderiam ter sido mobilizados e não foram, né? O problema ali foi uma negação mesmo, né? Uma negação tanto por parte assim, dos dois líderes desses países, né? E depois o Boris Johnson, vocês lembram, né, que teve Covid, aí foi internado no sistema público de saúde inglês, aí ele, enfim. Sim, se converteu, né? Mas a gente tem respostas muito diferentes, né, de países europeus, né? Países que reconheceram rápido e conseguiram organizar seus sistemas de saúde, né, para enfrentar a pandemia, e outros que não, né? Sim. Professora, a senhora também trabalha com a história da medicina, né? Queria que a senhora nos contasse um pouquinho da história mesmo do Brasil, como que era antes do SUS. O Brasil teve muito problema com a malária, existia uma espécie de assistencialismo privado. Como que era nosso sistema de saúde? Então, o nosso sistema de saúde era um sistema de saúde muito parecido assim, com o de vários países da América Latina, né? Nós somos um país colonizado, né? Então, o que a gente tinha? A gente tinha muitas santas casas, né? E, assim, no Brasil colônia, né? Para a gente falar assim dessa. No Brasil colônia tinha muitas santas casas, e santas casas elas eram instituições filantrópicas de verdade, elas eram filantrópicas, elas eram financiadas assim pelo Estado, sempre financiadas grande parte pelo Estado, mas também com heranças, enfim, pessoas que morriam, que deixavam seu espólio para a Santa Casa, etc, etc. Essas Santas Casas eram hospitais chamados hospitais de morte, né? Porque não eram bem assim, não eram hospitais modernos, né? Misturavam a função de hospital com hotel, enfim, né? E também era um hotel mesmo, né? As pessoas viajantes ficavam hospedados nas Santas Casas. Então, era um misto de hospedaria, hospital, e poucos médicos, né? Os médicos, em geral, trabalhavam quase zero na Santa Casa. Quando trabalhavam, eram assim, por caridade, né? E com as enfermeiras, que eram, então, as madres, né? De cada ordem religiosa, etc. Então, esse é nosso sistema, assim, primeiro, né, comum no Uruguai, na Argentina, etc. Por quê? Né? Pela colonização portuguesa e espanhola, né? Embora os países de colonização espanhola tenham uma diferença, porque eles tiveram universidade antes, né? Mas depois disso, né? Depois, então, digamos assim, dessa fase colonial, né? O que a gente tem? A gente tem os países industrializando, né? Todos esses países eles vão ter algum tipo de indústria. O Brasil vai ter uma indústria agroexportadora desde sempre, né? A Argentina, né? Alguns, né? Esses países mais assim vão ter uma indústria agroexportadora, e aí a gente começa a ter, então, as primeiras instituições de previdência social, mas que são previdência social exclusivas para algumas categorias. Assim, no Brasil, a primeira é de ferroviários, que era, claro, a categoria mais importante, né? Para escoar, então, o que era, então, a nossa riqueza, né? O que era a nossa riqueza? Minério, cana-de-açúcar e tal. Então, a gente vai... A senhora disse que...
Desculpa, a senhora disse que esses profissionais pagavam, dentro do seu salário, algum pouquinho que ia para a sua saúde. Não, os ferroviários não pagavam. Quem pagava eram os passageiros, porque isso variou enormemente, né? Então, por exemplo, os ferroviários nunca pagaram nada. E há categorias que até hoje não pagam nada, né? Não pagam nada pelo plano privado de saúde. É interessante essa história, né? Você ter recordado. Por exemplo, até hoje, há advogados que não pagam nada. Tem uma taxa que os cartórios cobram, e isso paga plano de saúde de alguns advogados. Quer dizer, uma taxa sobre serviços, né? Mas que atinge a população inteira, né? Mas que beneficia uma categoria específica. Então, era mais ou menos isso, né? Isso vai depois se tornar, nos anos 30 no Brasil, né? E mais ou menos na mesma época, mas antes, em outros países da América do Sul, vai se tornar uma previdência social oficial com Getúlio, né, no Brasil. Então, tem as leis trabalhistas e a criação de uma previdência social, dos institutos de previdência social. Aí sim, o financiamento passa a ser uma contribuição do empregador, do empregado, uma parte do empregador e uma parte do Estado, né, uma parte governamental, um financiamento tripartite. Então, a gente fica assim, né? Só que aí, olha só, aí o que vai acontecendo? Acontece a Primeira Guerra, acontece a Segunda Guerra, e o Brasil ele passa a ter uma importância, né? Outros países também, geopolítica, né? Então, não é só a previdência, né? A saúde pública vai se desenvolver, né? Por meio de instituições como a SUCAM, né? Que é a Superintendência de Combate à Malária, que você se referiu, como a Fundação CESP, né? Que também ela tem pesado financiamento americano, né? A ideia era que o Brasil seria muito importante como uma reserva para a borracha, né? que era um recurso estratégico, se demonstrou estratégico durante a Primeira Guerra Mundial. Então, a saúde pública também tem um desenvolvimento. E estados e prefeituras, por sua vez, também criam hospitais, ambulâncias, etc, etc. Então, tem um desenvolvimento da saúde pública para todos, universal. Quando chega assim, nos anos 80, né, o que acontece? O Brasil tem praticamente dois sistemas. Né? Tem um sistema de saúde pública, que é constituído pelo quê? Constituído pelo Ministério da Saúde, por essas fundações, essas duas fundações a que eu me referi, e por postos de saúde, centros de saúde e hospitais de secretarias estaduais e municipais. Então, essa é a parte de saúde pública. E tem uma parte da medicina previdenciária, né? que é importante se entender que havia então, hospitais próprios da medicina previdenciária, públicos, portanto, mas a medicina previdenciária ela era pesadamente constituída por contratos e convênios com hospitais, médicos, dentistas privados. Então, uma parte assim, muito grande privada, né? A medicina previdenciária fortemente privatizada. E quando chega, então, na Constituição de 88, a gente propõe o SUS exatamente, que chama único, né? A ideia era unificar esses dois sistemas, né? A saúde pública e essa medicina previdenciária. E essa porque proposta isso tinha tinha um caráter antes, então, um pouco de favor, assim, porque a pessoa que era indigente podia não ser atendida. Tinha antes e tem agora, né? A gente não conseguiu superar esse traço fortemente assistencialista, né? Dos sistemas de proteção social no Brasil, né? Todo mundo acha que é um favor, né? Que é raro, né? Porque a gente tentou aprovar na Constituição não é favor, é direito, né? A saúde é direito, né? O que nós conseguimos escrever na Constituição que talvez tenha sido um avanço extraordinário, porque está escrito isso na Constituição, que a saúde é direito. Mas é claro que na prática é favor, porque depende do vereador, depende do funcionário, depende do colega, não, as pessoas falam assim, eu conheço uma pessoa que trabalha naquele lugar. Né? Então é favor, né? Ou então assim, não, se eu conseguir chegar às 4 horas da manhã, eu pego senha. Bom, mas então não é direito, você tem que chegar às 4 horas da manhã. Se você tem que chegar às 4 horas da manhã, não é direito, né? Não é direito de cidadania.
Mas é isso, né? A tentativa era essa, né? É isso, né? Um componente forte de favor, né? Mas que se mantém. Por que se mantém? Porque a gente não conseguiu bem unificar isso, né? E a gente não conseguiu também transformar isso num sistema público potente, né? Hoje tem uma piada do Zé Simão, né? Que eu acho interessante, né? Nem sempre, mas essa eu acho interessante, que ele diz assim, para alguns brasileiros, SUS significa sou usuário do Sírio-Libanês. Né? Eu acho que assim, eu acho que é bem didático isso, né? Bem didático, fato, incluindo homens públicos, né? A gente tem os presidentes da República todos atendidos, né? Nesse SUS, né? Nesse outro SUS, né? Não é o SUS de pegar a senha, não é o SUS de ser humilhado, nada disso. Né? Não é o SUS do médico dizer, olha, eu não mandei você entrar, né? Não é. Sim. Bom, porque aí também tem os lobbies, né, que entraram, nós vamos falar disso. Bom, mas voltando à questão da pandemia, né, uma matéria de julho de 2020 da BBC diz o seguinte: o estudo concluiu que quanto maior a escolaridade, menor a letalidade da Covid-19 nos pacientes. Pessoas sem escolaridade tiveram taxas 3 vezes superiores, 71%, às pessoas com nível superior, 22%. Ou seja, tem aí um problema colonial, né? Eu chamo de pandemia colonial. Quem sofreram foram os negros e pobres, né? Muito mais. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso, a desigualdade. Não há dúvida, não há dúvida. Assim, tem um gradiente de desigualdade, né? Quanto mais as pessoas são pobres, vistas assim, essa pobreza sobre qualquer tipo de indicador, pode ser moradia, pode ser escolaridade, como isso que você está citando, pode ser renda, pode ser tipo de trabalho, né? Pode ser tipo de inserção no mercado de trabalho, qualquer indicador que faça, digamos assim, essa diferenciação de maior pobreza, maior riqueza, assim, a Covid ela arrebentou, né? Ela foi muito bem em situações de pobreza. Mas por quê? Não é? Porque essas pessoas moram aglomeradas, porque essas pessoas tiveram que sair para trabalhar, porque essas pessoas não tinham o que comer, né? Essas pessoas elas trabalhavam entregando o almoço para comer no jantar, né? São entregadores, são mulheres que fazem faxina, são manicures, né, etc. Então, assim, e não teve nenhum tipo de auxílio emergencial, nada disso, né? Que era o que a gente ficou o tempo todo tentando batalhar, porque sabia exatamente o que ia acontecer, né? Então, veja, olha que interessante, né? Interessante, dramático, né? Mas os Estados Unidos tiveram uma resposta péssima também. Não é porque seja um país pobre, né? É porque é um país desigual, né? É a desigualdade que mata, né? Na saúde. Isso é muito importante se entender e não é muito intuitivo, né? Porque, por exemplo, qualquer economista acha assim, não, olha só, o que a gente precisa é crescimento econômico. Não. Para a saúde, o que a gente precisa é maior igualdade. A equação, por exemplo, vide Cuba, né? Vide Cuba, que não é um país rico, pelo contrário, é um país extremamente assim, destituído de recursos naturais, um PIB baixíssimo, etc., com indicadores de saúde muito bons, né? Costa Rica, que é um país também, né? Uruguai, né? Como o Uruguai foi bem, né? Como, enfim, a resposta do Uruguai foi maravilhosa, né? Professora, falando de Costa Rica, a senhora poderia comentar um pouquinho esse sistema de saúde deles? Gostaria muito. Acho que o sistema de saúde da Costa Rica é muito interessante, né? Porque o sistema de saúde da Costa Rica foi ao contrário do que nós fizemos no Brasil. E eu acho que talvez tenha sido assim, talvez a gente tenha cometido um certo erro, né? Porque o sistema de saúde da Costa Rica unificou em torno da Previdência Social. E nós fizemos o contrário, nós unificamos em torno do Ministério da Saúde, e eles não. E aí eles conseguiram continuar tendo os recursos da Previdência Social, e nós perdemos os recursos da Previdência Social. Então, claro, né, eles tinham maior cobertura de Previdência Social quando eles unificaram, e eles tinham uma decisão muito importante, né? Eles acabaram com as Forças Armadas, né? Eles usaram os recursos, né? A decisão a Costa Rica saiu da Segunda Guerra Mundial, acabou com o Exército, Marinha e Aeronáutica,
decidiu investir fortemente, né, em políticas sociais, não foi só na saúde, e a Costa Rica logo entrou na pegada ecológica, né? Entrou na pegada ecológica, então a Costa Rica, enfim, a Costa Rica tem um ciclo muito virtuoso, né, de estar à frente, digamos assim, do seu tempo, né? E nós, não, né? Então, como é que é o sistema de saúde na Costa Rica? Eu acho que é muito interessante, né, se as pessoas puderem visitar. Claro, a Costa Rica é um destino turístico, né? Então, se vocês forem, eu acho muito legal vocês darem uma olhadinha no sistema de saúde, num centro de saúde e tal. É um sistema universal, né, mas muito modesto, né? Talvez fosse como seria o SUS no Brasil, né? Se fosse para todo mundo, né? Acho que não daria para a gente ter hospitais com mármore, com fachadas, etc. Mas o que é legal ali é que é para todo mundo. E eles têm indicadores de saúde muito melhores que os nossos, né? Maior esperança de vida, menor mortalidade infantil, indicadores espetaculares, né? Com um sistema de saúde, eu acho, muito ajustado às possibilidades de um país que olha para a população inteira, né? Que não faz essa segmentação entre ricos, pobres, medianos, isso aí. Sem fila, né? Eu vou ler uma matéria aqui, ó. O grupo que controla a drogaria São Paulo e Pacheco vai virar ecossistema digital de saúde. Em um modelo inédito de negócio, o grupo de drogarias Pacheco São Paulo lança o Marketplace da saúde que facilita acesso à medicina privada para quem hoje depende do SUS. A meta é unir 150 mil médicos e 10 milhões de clientes em 5 anos. A nova estratégia, enfim, é Isto é Dinheiro. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque o Brasil é o segundo país com mais planos de saúde no mundo e a ideia é assim, você paga porque não tem saúde pública, mas por que não tem saúde pública, né? E parece que agora se quer atingir 100 milhões de brasileiros com planos de saúde, é isso? Se quer atingir. O sonho deles é ampliar esse mercado de plano de saúde com a telemedicina, né? O que a gente está lendo aí nessa notícia vai ter uma telemedicina realizada pelas redes de farmácias e drogarias, né? Então, as farmácias e drogarias, elas fazem uma plataforma, né? Tipo Uber, né? Conectada com alguns médicos, etc. Esses médicos, eles se comprometem a prescrever medicamento, né? Porque a rede de farmácia e drogaria, então já é, digamos assim, um negócio perfeito, né? Porque as pessoas fazem uma consulta muito rápida, né? Uma teleconsulta muito rápida, sintomática, portanto, né? Não quer dizer que vai ter acompanhamento, qual é o desdobramento daquilo, e daí, né? E daí, como é que vai ser no dia seguinte, etc. Isso não. E já se prescreve, então, medicamento, e a pessoa paga 2 vezes, né? Porque paga pela consulta e paga pelo medicamento. E a ideia é que isso há um segmento de população que pode pagar, né? Pode pagar uma consulta, pode pagar por uma receita, mas não pode pagar pela segunda, não pode pagar pela terceira, não pode pagar pela quarta. Então, digamos assim, é alguma coisa assim bastante é uma enganação, né? É uma enganação pública, né? Sem regulação, né? E a senhora acha que, em termos de formação, como que é o médico no setor privado? Ele é mais censurado, foi o que apareceu aí, não? Não, então, olha só, a formação médica no Brasil está um problema, né? A gente tem assim, mais de 70% das vagas, né? Em faculdades e universidades privadas, né? Na formação para medicina. Para enfermagem, mais de 90%. Muitos desses cursos são cursos assim, completamente separados do que a gente chama de ciência, né? Da importância do aluno. O aluno da saúde ele tem que ter conhecimento de pesquisa básica, né? Porque ele precisa aprender, né? Daqui a 10 anos, como é que vai ser esse médico, né? Como é que ele continua aprendendo, como é que ele incorpora novos conhecimentos, etc. Ele não tem essa formação, né? Mas não tem, né? E, enfim, as famílias querem que seus filhos sejam médicos, né? Estão dispostas a pagar mensalidades assim, caríssimas, né? Tem mensalidade de 18 mil reais em faculdades de medicina privadas que não tem biblioteca, que não tem nenhum tipo de iniciação científica, não tem vinculação com instituições internacionais. Então, esse médico ele se forma assim,
Tem muitos que dizem assim, não, isso não é uma mensalidade, isso é um investimento. Ou seja, você está investindo no futuro do seu filho. Né? Mas investindo para quê? Né? Para que ele ganhe muito dinheiro no futuro. Não para que ele seja um profissional muito competente, capaz de se atualizar, capaz enfim, de intervir na realidade para que a realidade fique melhor. Não é? Afinal de contas, não é possível a gente formar profissionais de nível superior no Brasil que não seja para isso, né? Que não seja para que esse país ele se torne mais justo, para que mais pessoas sejam atendidas, né? E bem atendidas, mas não é isso que vai acontecer, né? Desse jeito, né? Eles podem até xingar os cubanos que estão chegando, né? Eles podem até xingar os cubanos que estão chegando, e isso vai ser natural, assim, né? Porque, assim, como assim esses cubanos, né? Como assim? Quem são esses cubanos, né? Que estão atendendo lá longe, onde não tem shopping, exatamente, né? Exatamente. Professora, temos uma pergunta aqui da minha mãe, e ela perguntou o seguinte, ela queria saber o que a senhora já sabe sobre a Deltacron, né? Delta Se é mesmo uma variação da Delta com a Omicron? Ela é uma variante, né? Na realidade, a gente espera assim, esse surgimento de variantes o tempo todo, né? Porque tem uma coisa importante, né? Ou o vírus é muito letal, né? E ele tem ele varia um pouco, né? Ou então ele não é e ele vai ter variantes, muitas variantes, né? Então a gente espera isso, né? Mas ao que tudo indica, é uma variante que não é de escape das vacinas, né? As vacinas conseguem oferecer proteção. Então é interessante, né? Que o que está acontecendo é maior circulação, né? Por exemplo, a gente viu com a Omicron, né? Mas não assim, com muitas mortes, né? Pelo contrário, né? Com um número muito menor de óbitos. Então, e a gente está, nesse momento, desenvolvendo vacinas para esses variantes, né, do vírus. Esses que eu digo assim no masculino, né? Porque são variantes, né, do vírus. Então, enfim, mas a gente começou a falar as variantes, né? Mas não é, os variantes. Então, acho que assim, a humanidade deu banho aí, né? A gente conseguiu muito, muito rapidamente, em termos científicos, ter uma barreira aí legal à beça, né? Para enfrentar o vírus. Isso é tudo? Não, claro que não é tudo, né? É porque a gente tem que estar muito atento, a gente tem que fazer vigilância genômica o tempo todo, né? A gente está vendo o que está acontecendo na China. Então, né? Agora, que vacinas foram usadas na China, que são diferentes das vacinas que nós usamos, né? Então, tudo isso tem aí alguma coisa para a gente pensar. Nada indica, né, que no Brasil a gente vai ter, no curto prazo, um problemão, né? Acho que agora a gente pode respirar um pouco, né? Com máscara, em locais fechados. Sim, muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho desses cortes que a ciência andou tendo, né? Uma notícia de outubro de 2021. O governo está sendo muito agressivo nessa questão de não querer, de jeito nenhum, liberar os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mesmo após a promulgação da Lei Complementar 177, que proíbe novos contingenciamentos nos recursos do fundo. Como que vocês sentiram isso? Como que pesou? Não, assim, isso foi um horror, né? Isso foi um horror. Sinceramente, a área assim, mais afetada, né, nesse governo, eu acho que foi interessante, né, só para a gente entender isso, né? Tem aí uma questão ideológica, né? As áreas mais afetadas foram cultura, né? Acabou o Ministério da Cultura, e ciência e tecnologia, porque os recursos foram assim cortados de uma maneira tão dramática, a gente ficou sem bolsa, né? Para ter novos estudantes. Isso acaba com a pesquisa, né? Porque você não pode interromper uma pesquisa, né? Então, assim, é muito dramático, né? E houve, então, esse chamado contingenciamento, né, dos fundos do FNDCT, mas que não é um contingenciamento, foi um roubo, né? Foi um roubo. O governo federal roubou os recursos do FNDCT. A gente conseguiu aprovar essa lei, mas o governo federal disse que a lei não valia. Então, hoje há assim, uma briga grande, né, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, de outras instituições, para que esse fundo a lei seja observada, né, a lei seja cumprida, e mais do que isso, né,
que a destinação seja para as áreas que estão especificadas, porque mesmo que o recurso seja liberado, nada garante que o recurso vá ser aplicado nas áreas para as quais ele se destina, né? Então, é muita briga, né? Muita briga, enfim, sinceramente, é uma batalha atrás da outra, né? Mas a gente tem que estar aí, né? É isso, né? Ou Talvez seja, não... no geográfico de ser brasileiro, né? Pois é. Não, e laboratório não surge da noite para o dia, né, professor? Não surge da noite para o dia, exatamente. Bom, temos no Brasil essa questão do BNDES financiando o setor privado. A senhora podia falar um pouquinho disso? Como o público, na verdade, ajuda o privado? Não, pois é, essa é uma questão, né? Muito importante, muito legal a tua pergunta, né? Para a gente poder esclarecer isso, né? O BNDES é um banco, ok, né? Então tem muitos sanitaristas, assim, meus colegas, não, gente, mas olha só, o BNDES é um banco. Então, o BNDES pode emprestar para o setor privado, porque é negócio, né? Negócio é negócio. Mas a gente diz, não é bem assim, né? O BNDES é um banco de desenvolvimento, né? E a gente precisa colocar o vetor, o SUS, como é o vetor, o SUS é o vetor de desenvolvimento, não é o setor privado, né? Não é o setor privado que vai ajudar o Brasil a ser um país desenvolvido, é o contrário, né? Os países que a gente chama de desenvolvidos, eles se tornaram desenvolvidos porque eles têm direitos sociais, né? A Noruega é um país desenvolvido porque tem direitos sociais, não é assim, não é o rabo que puxa o cachorro, né? Enfim, é o cachorro inteiro com a sua cabeça, com o seu corpo, que puxou esse desenvolvimento, né? Então, a gente tem estudado isso, né? A quantidade assim, de incentivos, né? Oficiais para o setor privado, entre os quais esses empréstimos e créditos do BNDES, né? Que a gente acha que não, né? Que não devia, né? Acho que a gente acha que o BNDES devia, enfim, conceder incentivos, recursos, etc., estímulos para o SUS público, né? Porque também um mercado artificial, ou seja, se o brasileiro não tem renda, né? Por que tanto plano privado? Como? Pois é, e aí a gente fica com um plano falsamente, digamos assim, acessível, mas que não é, né? Não é, porque na realidade ele tem esse valor, mas esse valor ele tem vários descontos, né? Tem o desconto de nos pagar imposto de renda, tem o desconto do crédito que foi feito pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, pelo BNDES, tem o pagamento do governo para o plano de saúde dos servidores públicos, né? Tem um monte de descontos aí, né? E quando você precisar de um especialista, você vai ter que ir no SUS, não é? Claro, quando você precisar de um medicamento caro, você vai ter que ir no SUS, né? Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho de toda essa loucura de um ministério paralelo que nós tivemos, né? Um shadow aí. Eu vou ler uma pesquisa que saiu recentemente. Estudo de Diego Xavier, da Fiocruz, sobre a influência do alinhamento político nos números da pandemia no Brasil. Em geral, a primeira fase da pandemia atingiu com mais força cidades grandes e centrais, enquanto a segunda onda impactou principalmente os municípios bolsonaristas, onde o negacionismo científico entre a população foi mais forte. Os efeitos negativos do partidarismo à direita, os resultados da Covid. Então, trabalhou esse estudo, né? O que nós estamos vendo é que eram municípios mais ricos, mas que acabaram com mais mortes. Vamos falar um pouquinho dessa loucura que aconteceu no Brasil? Pois é uma loucura mesmo, né? Porque a gente não conseguiu, assim, nas cidades, né? A gente teve prefeituras, né? Vocês sabem que aderiram fortemente ao chamado tratamento precoce, que de precoce não tinha nada, de tratamento menos ainda, né? Então, a gente não conseguiu que essas cidades, né, que as cidades se tornassem cidades, atuassem como cidades, né? O que uma cidade, por exemplo, europeia fez, ou uma cidade chinesa faz? Fecha, né? Fecha, faz lockdown por um tempo e pronto, depois resolve aquele problema, né? Fecha, testa, etc. Não, a gente não conseguiu. Então, a gente tem uma circulação natural entre municípios, etc., e tudo isso ficou rolando por aí, né? Então, olha só, a gente, assim, o que aconteceu? A pandemia entrou, né? Ela entrou onde? Ela entrou no Rio de Janeiro, entrou em Fortaleza, entrou em Manaus, né? E ela foi andando, assim, sem à vontade, né? A lá vão ter. E quando a gente poderia ter evitado, né? A gente poderia ter colocado barreira aqui para não deixar chegar, por exemplo, sair da cidade do Rio de Janeiro e ir para a Baixada Fluminense, né?
que são cidades, assim, né, são municípios de dormitório, com muita pobreza, etc, etc. A gente podia ter poupado essa população, né? Entrou porque entrou com viajantes, etc., mas não precisava ter se espalhado, se disseminado nessa velocidade tão rapidamente. Né? Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho do futuro da produção de vacinas do Brasil. Como que a senhora vê esse futuro? Porque eu vi alguém falar que quem não tem tecnologia e pesquisa não sabe nem comprar no mercado mundial quando precisa. O que a gente pode ver aí para o futuro do Brasil? Não, eu acho que o futuro do Brasil é legal em relação a isso, né? A gente tem vacinas sendo desenvolvidas, a gente conseguiu entrar, né, digamos assim, nos consórcios mundiais de desenvolvimento, que é diferente, né? Uma coisa é desenvolver a vacina, ou seja, a gente tem, digamos assim, o FRJ-VAC, né? Tem uma vacina sendo desenvolvida pela USP, tem uma pelo FMG. Então, a gente tem desenvolvimento de vacinas, isso é muito importante, porque senão a gente sai da fronteira do conhecimento, né? E a gente tem produção de vacinas, tanto pela Fiocruz quanto pelo Butantan. Então, a gente está bem, né? A gente é capaz de desenvolver vacinas. A Fiocruz e o Butantan entraram também numa plataforma interessante, né? Que são as instituições de referência para a produção de vacinas mRNA no Brasil, né? Então, isso é muito legal também, porque a gente também vai poder ter desenvolvimento dessa tecnologia, né? Não só, porque não é só para vacina para Covid, né? Para medicamentos, etc. Então, esse é um movimento, um processo muito importante, né? Muito, muito importante. Nós somos exportadores de vacina, né? Da febre amarela, e a gente tem que almejar esse papel, né? Esse papel do Brasil como um país grande de ser um apoiador, né, dos países aqui, os nossos vizinhos, né? Nós pertencemos a um continente, né? A gente precisa ter uma atuação solidária, né? Sim, poder incrível que o Brasil tem, né? Dá orgulho, né? Vamos falar um pouquinho, por favor, dessa formação em universidades privadas. Seria isso agora? Como que é essa formação que se está propondo aí para os novos médicos? O setor privado vai ter universidade, seria isso? Não, já tem, né? O setor privado tem grandes grupos econômicos que estão atuando no setor privado. A medicina é a faculdade mais rentável, né? Enfermagem é muito rentável também, por duas maneiras, né? A medicina, porque tem uma mensalidade muito alta, né? E a enfermagem, porque tem uma procura, uma demanda muito grande, né? Então, enfim, são instituições que atraem muito, né? Atraem muitos investidores, né? A gente já tem fortes investidores, né, nessa área, assim como também tem o ensino fundamental, né? Vamos falar a verdade, né? A gente hoje tem uma educação extremamente privatizada no Brasil, né? Então, isso não acontece só na medicina, né? Só para a gente também fazer uma relativização aqui. Como é que vai ser isso, né? É difícil, né? Se a gente não tiver poder, tanto na medicina quanto na enfermagem, a gente pode dar um jeito nisso, a gente pode dar um jeito na saída. A gente pode ter vagas nas residências para todo mundo, e direcionar aí, digamos assim, a inserção no mercado de trabalho pela residência. A residência é um curso que se faz depois da graduação. Então, a gente pode propor que os alunos façam residência e aí eles terão pontos para serem alocados em determinados lugares, ou se eles toparem, eles vão trabalhar nos interiores, mas depois eles voltam, enfim. Então, aí a gente consegue redirecionar pela residência. Essa é uma proposta que nós temos, né? E vincular todo esse alunato, né, às universidades públicas, de alguma maneira, né? Dar chance desses alunos terem uma convivência, né, terem uma familiaridade com o sistema de pesquisa, né, de produção de conhecimentos, né? Não é porque essas pessoas não podem ser só consumidoras, né, de conhecimento, elas têm que ser capazes de produzir conhecimento, senão elas serão profissionais assim que imediatamente já vão estar desatualizados no ano seguinte, né? Agora, existe uma tentativa de mudança, porque eu entendi que está se tentando privatizar mais a educação, é isso? Não, acho que não, porque não é possível privatizar mais do que já foi. Se tentou
se tentou fazer uma mudança, né? Não, porque olha só, a privatizou no governo Fernando Henrique Cardoso, privatizou no governo Lula, privatizou no governo Dilma, privatizou no Temer e está privatizando agora. Então, não há, digamos assim, uma continuidade, há um contínuo de privatização, né? O que a gente espera é que, num futuro governo, né, isso tenha um outro rumo, né? Tem que se dar um outro rumo nessa história, né? O Brasil está entrando pelo cano, né? É muito sério o que está acontecendo no Brasil. Mas esse outro rumo, ele não é alguma coisa que vem só da área da saúde, né? Ele tem que ser um outro rumo, digamos assim, mais estrutural, né? Tem que ser uma política de Estado, né? Certo. Para encerrar, eu queria lhe perguntar sobre o papel das OS, porque tem uma notícia, por exemplo, que a Promotoria de Justiça de Saúde Pública da capital, né, de São Paulo, defende o afastamento dos provedores da Santa Casa de Misericórdia, né, isso no ano de 2014. De acordo com o promotor do Ministério Público, há indícios de irregularidades em diversos setores do complexo, o que explica a grave crise financeira com uma dívida da ordem de 800 milhões de reais. Qual o papel das OS? A senhora acha que foi positivo? O que aconteceu aí? Não, eu acho que não foi positivo. Acho que definitivamente a gente já tem assim, a gente tem muitos anos de OS, né? As OS elas entraram, elas vieram para ficar, né? Elas ficaram. Ninguém tirou as OS, né? Mas definitivamente não é um papel positivo, né? Porque a ideia das OS era vamos acabar com a corrupção e vamos garantir que exista pessoal nos serviços públicos de saúde. Nada disso aconteceu. Não acabou com a corrupção, pelo contrário, né? Essa notícia que você está lendo está bastante clara que não nada disso aconteceu. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? O secretário de saúde foi preso, etc, etc. Você está falando de São Paulo, tem notícias de Goiás, enfim. Então, a corrupção continuou, né? Continuou solta, e também faltam profissionais de saúde, né? Se a gente for nessas redes públicas de qualquer desses estados, a gente vai ter falta de profissionais. Então, acho que não foi uma experiência positiva. Agora, não é simples, né? Não basta prometer na campanha eleitoral que vai acabar com as OS, né? É preciso ter propostas claras, né? E a gente tem uma proposta de transição, né? De fazer uma transição, mas tem que ser dita dessa maneira, uma transição, né? Uma transição de um modelo OS para um outro modelo. Qual é esse outro modelo, né? Certamente é de uma contratação com concurso público, né? Que é muito importante, né? Porque não tem serviço de qualidade sem concurso público, né? Mas com gastos, né? Com gastos com profissionais de saúde, né? Não sei se só para a gente falar um pouquinho, né? Nesse momento tem esse debate aí sobre a aprovação do teto para a enfermagem, né? De 3 salários mínimos para a enfermagem, que é um movimento justíssimo, né? Justíssimo, mas vem sendo rechaçado, tanto por prefeitos e governadores quanto pelo setor privado, que não querem pagar 3 salários mínimos para a enfermagem. Mas veja, como é que a gente pode ter o mínimo de qualidade, né? Se a gente não tratar esses profissionais, são 3 salários mínimos. Não, a gente não está falando de $1 milhão em dólar, não, a gente está falando de 3 salários mínimos, e mesmo assim. Então, a gente precisa, a saúde tem que ser prioridade, né? Não é, né? Mas tem que passar a ser. E esse caso da Prevent Senior mostrou que foram ameaçados os médicos, alguma coisa assim, não foi isso? Os médicos foram ameaçados, né? Os médicos da Prevent Senior foram apresentados, inclusive os médicos que denunciaram ainda estão sob forte ameaça, né? Está tudo muito difícil, né? Na apuração, né? Tem uma CPI, né? Uma comissão de inquérito aberta, né? Em São Paulo, ainda tem assim desdobramentos da CPI da pandemia, mas tudo assim correndo com muita dificuldade, né? Professora, vamos encerrando. Agradeço muitíssimo a sua resistência, viu? Eu digo que a senhora é uma filósofa da saúde, um exemplo aí, dá orgulho saber que o Brasil tem pessoas como a senhora. Agradeço muitíssimo a sua presença. Muito obrigada, Afonso. Eu que agradeço e fico aí à disposição para a gente conversar sempre. Obrigadíssimo. Muito obrigado, uma boa noite a todos que estão assistindo e até a próxima. Obrigado, professora. Até a próxima, Afonso. Obrigadão. Beijo.